Todos os meses, o corpo da mulher se prepara para gerar uma vida. Os nossos ovários enviam sinais para o nosso cérebro e uma glândula no nosso cérebro, a hipófise, é responsável por produzir alguns hormônios que são de suma importância para a nossa fertilidade. Desses hormônios, eu posso citar o hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, e o hormônio FSH, que é o folículo estimulante. Quando esses hormônios estão em perfeita sincronia e temos os picos nos momentos corretos, a mulher tem a fertilidade. Quando isso não ocorre, um folículo, que deveria ser o responsável por se tornar maduro, romper a parede dos ovários e aí sim gerar essa vida ou ocorrer a menstruação, ele até fica maduro, mas na falta dos picos de LH e FSH nos momentos oportunos, esse folículo fica colado nas paredes dos nossos ovários e ele não se rompe. E é aí que na ultrassonografia nós temos a imagem de um ovário micropolicístico. Mas você compreende que nem cistos são apenas esses ovários que amadureceram, mas não conseguiram romper a parede dos ovários. A SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos, não é uma doença dos ovários, porque esse cisto, essa aparência de um ovário micropolicístico, é apenas um sintoma de uma doença endócrina, metabólica e psicológica. É impossível para mim falar sobre SOP, sobre a síndrome dos ovários policísticos, sem contar para você um pouquinho da minha história. Eu sou a Sara Gagliardoni, sou empresária, diretora de uma escola renomada de balé clássico, mas também sou profissional da área da saúde. Sou pesquisadora da síndrome dos ovários policísticos e também portadora da condição. A síndrome de ovários policísticos é uma condição que mistura a nossa genética com fatores ambientais. A ciência já mostra pra gente que para que a síndrome dos ovários policísticos se instale no organismo da mulher, da menina, da adolescente, é preciso que ela esteja envolta num ambiente favorável, um ambiente de muito estresse. Eu nasci num lar um pouco desestruturado, porque o meu pai, ele era alcoólatra e ele também tinha problemas sérios com a depressão. Então, os meus pais, eles eram muito novos quando eles se casaram e eles ainda não tinham muita inteligência emocional para cuidar das suas filhas, no caso, eu e a minha irmã. E aquele ambiente de brigas intensas, muito estresse o tempo todo, a criança vai se desenvolvendo com um cortisol elevado. Hoje nós já sabemos que o cortisol, o tempo todo, cronicamente elevado no organismo, ele também aumenta a glicose disponível na corrente sanguínea. Esse fator se dá por um motivo evolutivo. É um fator que foi crucial para a nossa evolução, para que nós chegássemos até aqui como espécie humana, mas hoje em dia esse estresse o tempo todo elevado, o cortisol o tempo todo elevado, ele já não é tão interessante. E ele é um fator que desenvolve algumas doenças metabólicas. Com a glicose disponível o tempo todo na corrente sanguínea, nós estamos sujeitos a desenvolver a resistência à ação da insulina. Na portadora da SOP, é como se essa resistência à ação da insulina nas nossas células, ela já estivesse ali presente no nosso código genético desde o nosso nascimento. Então, um ambiente estressante é um ambiente perfeito para o desenvolvimento da síndrome dos ovários policísticos. Outros fatores também são cruciais para se desenvolver a SOP, que é o tipo de alimentação, a atividade física e os disruptores endócrinos, que são alguns produtos que nós colocamos no nosso dia a dia através de produtos de limpeza, cosméticos, desodorantes, hidratantes e outros produtos que nós trazemos para dentro da nossa casa que se confundem com os nossos hormônios, trazendo essa confusão hormonal que também pode ocasionar a SOP.
Então, as mesmas coisas que são responsáveis pelo desenvolvimento da síndrome dos ovários policísticos são as responsáveis para o tratamento da condição. Hoje a ciência já mostra pra gente que os anticoncepcionais, os hipoglicemiantes, os remédios e os suplementos, eles não são o tratamento para a síndrome dos ovários policísticos. Eles são apenas colaboradores para disfarçar alguns sintomas, para ajudar as mulheres a passar pela situação. Mas o tratamento eficaz, o tratamento verdadeiro para a síndrome de ovários policísticos é aquele que é multifatorial, onde nós colocaremos esses pilares de forma alinhada. A alimentação, o treino, ou seja, a atividade física, o manejo do seu estresse, do cortisol no nosso organismo, que é um hormônio super importante para o nosso organismo, mas que ele não deve estar elevado de forma crônica, e a baixa exposição aos disruptores endócrinos. Na minha infância, as condições financeiras não eram das melhores. Logo, a nossa alimentação também não era das melhores. Claro que a minha mãe, ela sempre se preocupou em oferecer o melhor que ela podia dentro das condições que ela tinha. Mas era assim um pouco diferente. Teve um momento da nossa vida em que nós passamos muita necessidade financeira e que nós vivemos de favor. Um tio, ele ajudava a gente com alimentos vencidos de um laticínio que ele trabalhava. Então, por um período da minha vida, a minha alimentação era composta de salsicha, danoninho, queijo, leite, embutidos. E esses alimentos, muitas vezes, estava ali o alimento para vencer ou até o mesmo alimento vencido. E aquilo fez parte da base da minha alimentação. Hoje nós sabemos que a alimentação ela é de suma importância para o tratamento da síndrome dos ovários policísticos e também ela é super importante para que você não desenvolva a doença enquanto você é criança, caso você tenha o gene favorável a isso. Então a nossa alimentação já não era favorável. Quando eu tinha 9 anos de idade, o meu pai cometeu suicídio. Quem cuidou da minha família foi a minha mãe, sozinha, cuidando de 2 crianças. E ela precisava trabalhar para poder manter o sustento da casa. E a minha mãe não tinha faculdade, não tinha estudo na época. Então ela trabalhava durante o dia e estudava durante a noite. E eu e a minha irmã ficávamos aos cuidados da minha avó. E a minha avó amava fazer comidas deliciosas, mas hiperpalatáveis e ricas em industrializados, basicamente farinha e açúcar. Hoje nós sabemos que o abuso de alimentos ultraprocessados, hiperpalatáveis, ricos em farinha e açúcar, são os principais responsáveis para o desenvolvimento da resistência à insulina. Há muito tempo atrás, nós imaginávamos que a resistência à insulina morava no tecido adiposo. E a gente não conseguia associar muito bem a resistência à insulina à síndrome dos ovários policísticos. Muitas pessoas pensavam que somente 75% das portadoras da síndrome dos ovários policísticos tinham também a resistência à insulina, porque acreditava-se que a resistência à insulina era própria da pessoa obesa. Hoje nós sabemos que não é bem assim, que todas as células de todos os tecidos do corpo humano têm receptores para insulina e quando nós temos uma alimentação que nós abusamos de farináceos, de açúcares, de produtos ultraprocessados, as nossas células podem sim se tornar resistentes à insulina. Inclusive, nós temos hoje, fala-se muito hoje da resistência à insulina cerebral e da resistência à insulina nas células dos ovários, que são aquelas que são as responsáveis por produzir os nossos hormônios, que vão organizar o nosso ciclo menstrual e assim a nossa fertilidade. E por falar em fertilidade, a fertilidade também é só um dos sintomas que faz com que a portadora da síndrome dos ovários policísticos sofra um pouco. Mas ela é só um sintoma.
não quer dizer que por você ser portadora da síndrome dos ovários policísticos, você está impedida de engravidar, impedida de ter um ciclo menstrual normal. Com o tratamento correto, você pode realizar esse sonho. É muito triste perceber como a medicina está evoluindo a passos de formiga e dando respostas muito erradas para essas portadoras. Eu sei que muitas portadoras da SOP, quando recebem o diagnóstico, recebem no seu pensamento, no seu sentimento, uma sentença de que nunca poderá realizar o sonho de ser mãe. E essa não é uma verdade. Também muitas mulheres que receberam o diagnóstico de síndrome dos ovários policísticos tiveram o seu tratamento através de anticoncepcionais, através de remédios hipoglicemiantes como a metformina e suplementos e outras coisas. Mas esses medicamentos, esses suplementos, muitas vezes só mascaram os sintomas da síndrome. E ela fica ali recebe o diagnóstico muitas vezes de uma forma precoce, na adolescência, começa a tomar o anticoncepcional e quando tem o desejo de engravidar, volta ao médico e percebe que ela não tratou nada da sua condição, mas que na verdade a sua condição está ainda pior, está mais agravada. E isso é muito triste, porque quando ela recebeu o diagnóstico, ela não recebeu a orientação e o conhecimento para tratar a síndrome dos ovários policísticos corretamente. Quando eu era criança, minha mãe não tinha nenhum conhecimento sobre síndrome dos ovários policísticos e ela nem imaginava que a alimentação era de suma importância, que a atividade física era de suma importância. E manejo de estresse a gente nem imaginava também. Sabíamos que ninguém gosta, né, de passar por estresse, por nervosismo, mas você não imagina que aquilo de forma crônica pode te desencadear uma doença. Enfim, quando eu era criança, eu me apaixonei pelo balé clássico e eu posso dizer que o balé clássico foi a minha salvação para que por muito tempo a doença não ficasse latente no meu organismo. Então eu comecei a fazer as aulas de balé clássico, logo me apaixonei por aquilo e com a ajuda da minha mãe eu consegui me formar em balé clássico e abrir uma escola de danças na minha cidade. Eu era praticamente uma atleta, eu fazia atividade física o dia inteiro. Teve uma época da minha vida, ainda na adolescência, que eu fazia mais de 10 horas de aula por dia. Eu ministrava essas aulas também. E hoje a gente sabe que a atividade física para crianças, para adolescentes e principalmente para a mulher que já é portadora, ela é um pilar do tratamento e também ela é um pilar para que você não desenvolva de forma latente e gritante a doença. Eu creio que na adolescência eu já tinha desenvolvido a síndrome dos ovários policísticos por conta do cortisol elevado e por conta da alimentação. Mas a atividade física, que é um pilar do tratamento, ela me salvou por muito tempo. Porque quando nós fazemos a atividade física, o nosso músculo ele fica mais sensível à ação da insulina. Porque o receptor, que é o GLUT4, ele faz as vezes da insulina, que tem por sua função colocar a glicose para dentro da célula. Então vamos supor que mesmo que a sua alimentação não seja das melhores e que você tenha uma alimentação hoje que ainda é rica em farinha, em açúcar, em industrializados, em bebidas açucaradas e muitas vezes até mesmo aquele suco de fruta que você acha que é muito saudável, aquele balde de glicose que você manda para dentro através da sua alimentação, o seu pâncreas vai ter que produzir muita insulina, vai ter que trabalhar muito e a sua corrente sanguínea vai estar cheia de insulina. E aí nós temos um quadro de hiperinsulinemia. É essa hiperinsulinemia que vai fazer com que todos os tecidos do seu organismo, começando com os tecidos do seu fígado, fiquem resistentes à ação da insulina. E aí a gente vai ter a resistência à insulina no tecido adiposo, a resistência à insulina nos nossos músculos. Quando nós temos a resistência à insulina no tecido adiposo,
O nosso tecido adiposo também produz hormônios, sabia? Nós produzimos os hormônios que são responsáveis por sinalizar a fome e a saciedade. E aí a portadora da SOP com a síndrome não tratada, ela tem uma fome exacerbada. Nós temos um termo em inglês que se chama craving, que é uma vontade louca e absurda de comer alimentos que são hiperpalatáveis, geralmente doces, produtos industrializados, ultraprocessados. E é uma fome quase que confundida com a compulsão alimentar. O craving não é a compulsão alimentar, ele é uma vontade real por doces e carboidratos. Com essa vontade excessiva de comer o tempo todo, nós também sentimos muito sono e letargia. E aí é nessa hora que eu tenho certeza que você, portadora da SOP, já foi confundida com uma mulher preguiçosa. Se é que já não te chamaram de preguiçosa em algum momento da tua vida. E aí que a atividade física entra para nos salvar. Porque eu, como era uma adolescente que era apaixonada pelo balé clássico, muitas vezes eu até me esquecia de comer. E eu passava o tempo todo fazendo atividade física. Com a frequência alimentar baixa, ou seja, fazia muitos jejuns naturais, mesmo sem querer, por não lembrar de comer e estar fazendo a atividade física, eu estava tratando a minha condição sem mesmo nem se dar conta disso. E foi isso que me salvou por muito tempo. Então, eu fiz a minha primeira faculdade, cursei Educação Física, e a minha alimentação ainda não era das melhores, as minhas escolhas alimentares, as minhas preferências alimentares nunca foram das melhores. E aí, na época da primeira faculdade, é que eu tive o contato com a bebida alcoólica. Nos bares, nas festas, que todo mundo costuma dizer que é o melhor momento da vida, eu comecei também a beber. E eu já tinha ali na minha genética uma tendência ao alcoolismo por conta do meu pai, que era alcoólatra e inclusive cometeu suicídio por conta de tudo isso. E quando eu não me dei conta, eu estava bebendo além da conta. Mas tudo deu certo, graças a Deus a minha paixão pelo balé era muito maior que tudo isso. Quando em 2010 eu abri a minha escola de balé clássico, o Balé Sara Coelho, em Cianorte, Paraná. E comecei a trabalhar com muita paixão. Porém, eu sempre fui uma pessoa que hoje eu faço terapia, graças a Deus, e eu indico você, portadora da SOP, a fazer terapia também, porque a terapia vai te ajudar nessa questão do manejo do estresse, que é tão importante para o tratamento da SOP. Mas eu era uma mulher já adulta, com 22 anos, que buscava por validação. Porque uma criança, quando ela não recebe amor e quando ela não é validada, ela vai ficar buscando essa validação por muito tempo na sua vida. E eu, aos 22 anos, muito apaixonada pelo balé clássico, tive a oportunidade, com a ajuda da minha mãe, de abrir a minha escola de balé clássico em Cianorte e comecei a trabalhar muito, muito mais do que você pode imaginar, em busca de um sucesso. Graças a Deus eu conquistei esse sucesso, a minha escola é uma escola renomada, mas eu trabalhava muito. E com isso, o cortisol começou a falar mais alto novamente no meu organismo e eu deixei um pouco a atividade física de lado para administrar a minha escola, para produzir os espetáculos e parei um pouco de fazer a atividade física. E com o álcool que já era presente na minha vida, quando eu menos esperei, eu estava bebendo mais do que eu imaginava. Eu abria o dia e em vez de beber água, eu já estava bebendo um frisante. E quando eu percebi, eu tinha desenvolvido o alcoolismo também. Alcoólatra, empresária, com muito trabalho, com estresse elevado e cortisol alto, nós temos a receita de bolo para os sintomas da SOP começar a aparecer. Eu me lembro muito bem um dia, quando eu estava conversando com algumas alunas do balé, que tinham a mesma idade que eu, e nós estávamos falando sobre alguns sintomas indesejados que nós mulheres temos, que eu reclamei que estava nascendo muito pelo no meu rosto. Era o temido hirsutismo. Você já ouviu falar sobre o hirsutismo? O hirsutismo, ele também é um sintoma da síndrome dos ovários policísticos, que é caracterizada pelo hiperandrogenismo. O hiperandrogenismo é uma condição clínica na SOP.
Porque a portadora da SOP, ela também produz mais hormônios masculinos do que os femininos. Então, nós temos a testosterona, que é a testosterona que está ligada no SHBG, que é o SHBG é a globulina ligadora dos hormônios sexuais, ou seja, é ela que transporta a testosterona na corrente sanguínea, que vai trazer toda uma confusão. E aí esses sintomas que você tem, como barba, alopecia é a queda de cabelo. Então, se você está tendo muita queda de cabelo e parece até que vai ficar careca, chega a ser desesperador, são sintomas de hiperandrogenismo que são comuns na SOP, na síndrome de ovários policísticos. E aí, conversando com essas minhas amigas, eu comecei a reclamar dos pelinhos que estavam nascendo no meu rosto e que eu já estava desesperada, tendo que fazer a barba com gilete, me sentindo ridícula por isso. E uma amiga minha, ela me disse que eu deveria procurar um ginecologista, pois, afinal de contas, poderia ser que eu era portadora da síndrome de ovários policísticos. Em 2010, no mesmo ano em que eu abri a minha escola de danças, eu recebi o diagnóstico. Após conversar com as minhas amigas e cogitar a possibilidade de ser portadora da síndrome dos ovários policísticos, eu marquei então uma consulta com o ginecologista. E aí não deu outra. Após fazer o exame de ultrassom, os meus ovários estavam repletos dos temidos cistos. E eu tive o diagnóstico da SOP clássica, com todos os sintomas da síndrome. O hiperandrogenismo, a resistência à insulina e tudo mais. Em 2010, pouco se falava em resistência à insulina e eu saí daquela consulta com o ginecologista com uma cartela de anticoncepcionais para tratar a síndrome, assim como a maioria de vocês que são portadoras da SOP. E aí, por muitos anos, eu estava ali tomando aquele medicamento, acreditando que estava tratando, e continuei com o mesmo estilo de vida. Trabalhando muito, cortisol elevado, o abuso de álcool, a alimentação sem nada de nutriente e rica em industrializados, farináceos, hiperpalatável. Até que em 2014 eu comecei a desenvolver obesidade. Em 2016 eu já tinha recebido o diagnóstico de diabetes tipo 2. E aí que eu faço um parênteses aqui no documentário. A síndrome dos ovários policísticos ela é uma condição que não mata. O que mata são as complicações da doença quando ela não é tratada corretamente. Porque quando você não tem informação e você sai do consultório médico apenas com um anticoncepcional ou mesmo uma metformina, um hipoglicemiante para tratar a síndrome e você continua com os mesmos hábitos alimentares, continua com o estresse elevado, não faz atividade física e não se preocupa com os disruptores endócrinos, a SOP vai se agravando. Além de você não conseguir tratar os sintomas que são indesejáveis na condição, você vai cada vez mais definhando. Então, em 2016, eu já tinha o diagnóstico de diabetes tipo 2. Em 2018, eu me casei e fui morar um tempo fora do país. E lá ficou tudo pior, porque aí sim que eu não fazia atividade física, aí sim que eu comecei a me alimentar cada vez mais com alimentos da pior qualidade e sem nada de nutrientes. E eu fiquei muito obesa. E a obesidade e a resistência à insulina em todas as células do meu corpo me trouxeram a depressão. Depressão é um quadro muito comum na síndrome dos ovários policísticos. A ciência quase não consegue explicar ao certo por que isso acontece. Muitos dizem que são os fatores dos sintomas que são agravados, como o hiperandrogenismo, que é algo que incomoda esteticamente a portadora da SOP, a própria obesidade, que pode levar a uma distorção de imagem, a uma baixa autoestima, e também todos os sintomas que vêm junto com a obesidade, como as dores nas articulações, dores de cabeça constantes, problemas de pele, acantose, psoríases. Outros sintomas piores vão se agravando, então a portadora sente-se triste por si só.
Mas hoje nós também falamos da resistência à insulina, confusão mental e paranoias que podem acontecer por diversos outros fatores que estão atrelados à síndrome. E eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei no ápice da depressão, do desespero, e os pensamentos suicidas eram constantes. Foi aí que o meu marido percebeu que as coisas não estavam tão bem e quis me ajudar. Me levou em todos os médicos, em psiquiatras, me levou nos nutricionistas, em todos os médicos que poderiam ter uma solução para o meu problema. E aí nós percebemos que a medicina ainda caminha a passos lentos para a descoberta do quanto a SOP é uma doença endócrina, metabólica e psicológica. E que todos esses problemas que permeiam o tratamento da síndrome estão caminhando lentamente. Volto a dizer, a SOP não mata, mas quando nós não tratamos a SOP, além de poder desenvolver obesidade, diabetes, resistência à insulina, também temos problemas cardiovasculares, hipertensão, câncer de ovário, câncer de endométrio e muitas outras condições que vai levar à morte precoce na portadora. No final de 2019, eu cheguei no fundo do poço. Estava com obesidade, diabetes, depressiva. E foi aí que, com a ajuda do meu marido, que me presenteou com vários livros sobre nutrição e me incentivou a pesquisar artigos científicos sobre a síndrome dos ovários policísticos, que o conhecimento chegou para mim. Começamos a estudar com profundidade esse assunto e hoje eu posso me considerar especialista em síndrome dos ovários policísticos. Tive acesso também ao conhecimento de muitos colegas que estão participando aqui do documentário, que falam sobre resistência à insulina, a importância da dieta adequada, a importância do tratamento adequado para a síndrome metabólica. E também tive acesso ao canal do Super Nutridos, que me ajudou com muitos materiais que hoje trouxeram esse novo estilo de vida e essa libertação para a minha vida. E aí, a partir de 2019, eu comecei o processo de emagrecimento. E eu emagreci 38 quilos, sem cirurgia nenhuma, apenas adequando alguns hábitos alimentares, hábitos do estilo de vida. E eu tive a tão sonhada remissão da síndrome dos ovários policísticos. A SOP é uma condição que não tem cura, mas ela tem remissão. E remissão significa silenciar todos os sintomas, de forma que você viva uma vida plena, normal, como uma mulher saudável comum. No ano de 2022, depois de já estar com a síndrome dos ovários policísticos em remissão, eu encarei um novo desafio para a minha vida. Eu queria voltar para os palcos e dançar como uma bailarina profissional. Mas eu ouvi a vida toda que era impossível conquistar massa magra e performance sendo adepta de uma dieta low carb, mais baixa em carboidratos, ou seja, uma dieta que trata, de certa forma, a resistência à insulina e também a síndrome dos ovários policísticos. E eu me desafiei. Fiz a minha matrícula na Force One, Academia de Cianorte, comecei a musculação, adequei a dieta junto com profissionais que me acompanharam nesse processo. Eu emagreci 9 quilos de gordura, eu conquistei 3 quilos de massa magra e eu realizei o meu sonho, depois de adulta, de dançar profissionalmente como uma bailarina. Foi a realização de um sonho muito grande, porque ainda tive ao meu lado o meu marido no palco, cantando no coral enquanto eu estava realizando a minha performance. Então eu posso garantir para você que você, portadora da síndrome de ovários policísticos, você pode realizar todos os seus sonhos, independente da sua idade. Se o seu sonho é ser mãe, saiba que isso é possível. Se o seu sonho é o emagrecimento, saiba que isso é possível. Se o seu sonho é conquistar massa magra, performance, isso também é possível. Mas caso você seja uma portadora da síndrome que apenas quer silenciar todos os sintomas horríveis e viver como uma mulher saudável, isso é muito possível. Você precisa ajustar o tratamento. Lembre dos pilares. O sono é super importante, a dieta, o treino tem que estar em dia,
o manejo do estresse e a baixa exposição aos disruptores endócrinos. Então, para conseguir tudo isso, eu também me matriculei na Force One, Academia de Cianorte, e comecei a musculação. E aí você sabe o resultado. Foi o espetáculo da minha vida. Foi algo que eu jamais vou esquecer. Se eu, Sara, conseguir realizar todos os meus sonhos, saiba que isso é possível para você também. Eu te convido a conhecer as minhas redes sociais, o meu Instagram, Sara Gagliardoni, acompanhar o meu conteúdo e saiba que eu estou sempre à disposição, eu converso com as minhas seguidoras, sou eu mesma quem respondo aos directs, todas as mensagens. Eu tenho disponibilidade de tempo para ajudar você a passar por esse momento de tanta angústia que você está passando, esse momento tão desesperador. Venha conhecer o meu conteúdo e eu te aconselho a estudar todo o material gratuito que eu tenho na minha rede social no Instagram, sobre a síndrome dos ovários policísticos, sobre doenças metabólicas, sobre obesidade, diabetes, todas as situações que eu passei. Eu posso te ajudar, você não precisa sofrer sozinha.